Vamos fazer a leitura. Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Essa nuvem é uma menção da mão de Deus, da glória de Deus, guiando o povo de Israel no deserto durante o dia. De dia era uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. Essa nuvem é importante porque nós não vamos ser meninos e crianças atrás de uma nuvem, lógico. Mas nós precisamos entender que é uma nuvem que existia de fato, guiando o povo de Israel. E para nós, a nova aliança seria uma figura do Espírito Santo que vai nos guiar e vai nos orientar. Outro ponto importante é que essa nuvem não está guiando um homem. Essa nuvem está guiando um povo. Então, sempre a menção do Novo Testamento e também do Velho é o povo de Deus. Existem hoje pessoas que às vezes elas são muito assim centradas nelas mesmas e, como disse Paulo, o Deus de muitos é o próprio umbigo, o próprio ventre. Mas Deus não faz nada a não ser com o seu povo, que é a igreja. Eu sozinho não sou igreja, mas nós juntos formamos o povo e nós precisamos muito nestes últimos dias ouvir de Deus o que Deus está falando. Lógico, eu quero também saber o que Deus está falando comigo, para mim, em termos pessoais, você também. Mas nós precisamos também, como cristãos, buscarmos ouvir e discernir qual é a palavra de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Tudo bem? Tá? Vejam que esse é um desafio muito grande, porque vocês sabem que a igreja ela está facetada, multifacetada em denominações. E o grande perigo nosso é ficarmos apenas a observar o que Deus está falando só com a nossa denominação. Esse é um perigo, porque Deus não é exclusivo de uma única denominação. Então Deus fala com Fernando, Deus fala com a Igreja Nova Vida e Deus fala com a Igreja Universal. A Universal, a Igreja de Deus, ela faz parte, mas a Igreja Universal no sentido a verdadeira eclésia. Ok? E você percebe que há uma lacuna muito grande nos cristãos de hoje, que eles não se interessam muito em procurar saber, primeiro, a história da igreja. A história da igreja não tem 100 anos. Ela tem 2000 anos desde o início dela no plano físico. Não é? No plano espiritual, a igreja nasceu em Abraão. Então nós precisamos muito, como cristãos, ter a humildade de ouvir a voz de Deus para nós, pensar muito na importância de cada denominação, mas também pensar muito na igreja universal. O que é que Deus está falando para a igreja dele na terra? Ok? Eu percebo que há uma lacuna em relação a isso. Muitas vezes nós só queremos defender as nossas próprias denominações. Então não é essa visão que estava em Paulo. Paulo disse: ninguém me moleste, porque eu trago em mim o peso de todas as igrejas de Cristo. Então quando uma denominação sofre um vitupério, uma vergonha, um escândalo, esse escândalo também é nosso. E como irmãos, nós temos que cobrir o pecado no amor de Cristo daquela outra denominação. E não entrarmos nas redes sociais para fazer o jogo que as trevas intentam e desejam. Tá bom? Porque naquele dia, Deus requererá de nós essa importância da nuvem, guiando o povo dele. Tudo bem? Então aqui, fecha parênteses, sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então esse mar aí é o Mar Vermelho. Ninguém aqui passou pelo Mar Vermelho, a não ser que você foi ao Egito e a Israel na fronteira, ali no sul de Israel com o norte do Egito, mas na verdade está se referindo ao Mar Vermelho, que para nós é a travessia da Páscoa. Porque o mar se abre, Páscoa, Pêssego, passagem, e nós saímos da velha vida para a nova vida. Até rimou com a nossa igreja local, né? Da velha para a nova, do velho Egito para a terra prometida. Então, passaram pelo mar. Vejam mais uma vez a conjugação do verbo. O verbo está na primeira pessoa, na terceira pessoa do plural.
Eles passaram. Eles passaram. Não é o Fernando passou. Não é Moisés passou. Não é Wagner passou. Eles passaram. Todos passaram pelo mar. E tendo sido todos batizados, a pergunta é, aonde eles foram batizados? Nós fomos batizados nas águas depois que saímos do Egito. Sim ou não? Sim. Isso é uma coisa, é um fato importante na nossa vida. E eles também, ao comerem da Páscoa, da refeição pascal, do Seder, atravessaram o mar. E os irmãos lembrem que o mar fez duas paredes, né, na direita e na esquerda, se encontrando por cima. Para Paulo, embapto, batizar, porque quer dizer mergulhar. Mergulhar, ou estar sobre a esfera de. Então, a figura do batismo no Velho Testamento é uma figura do batismo na Nova Aliança. A figura da travessia do Mar Vermelho é uma figura do batismo na Nova Aliança para nós que estamos em Cristo. Até aí tudo bem? Vamos ver. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Esse manjar é o pão da vida, o maná que desceu do céu, que é Cristo, que é o pão da vida, que todo dia nós queremos e devemos comer. Mas se você não comeu hoje, você vai ficar raquítico, caquético. E tem até um devocional chamado O Pão Diário. Tem um devocional chamado Pão Diário, muito bom, muita gente gosta. Então, esse maná é uma figura de quê? Se alguém guardasse o maná de um dia para o outro, se estragaria. Então, todo dia nós precisamos se alimentar desse maná, que é o pão da vida, que é Jesus. Jesus veio em o Evangelho de João e disse, vossos pais comeram o maná no deserto. É isso? Mas eu estou aqui, eu sou maior do que esse manjar, esse maná, porque eu sou o pão da vida que desceu dos céus. Outro ponto, 4. E beberam da mesma fonte espiritual, falando da rocha, de onde saiu a água. Lembram? A rocha foi ferida. Lembram que Deus mandou, num primeiro momento, Moisés ferir a rocha, no primeiro momento? Por que no segundo momento, Deus pediu a Moisés que não ferisse, falasse a rocha? Porque aquela rocha que Moisés feriu pela primeira vez, era uma figura de que Cristo seria ferido na cruz do Calvário. E a segunda vez, Deus não mandou Moisés bater na rocha, ferir a rocha. Ele mandou falar a rocha. E é interessante, sempre quem está estudando conosco aqui em Hebreus, de manhã aos domingos, nós comentamos em um dos domingos que Hebreus capítulo 1, só o capítulo 1 de Hebreus, ele traz várias referências de salmos para apontar para Jesus. Então, há uma referência em Salmos que diz assim, olha que expressão linda, cri, está lá no Salmo, cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Mas eu criei em quem? Na rocha. E eu vou falar para quem? Para a rocha. Então, na segunda vez, não era hora de ferir a rocha. Era hora de falar a rocha. E os irmãos sabem que ele feriu e ele não teve o direito de entrar na terra prometida. Isso é muito importante, porque tem muita gente que pensa que Moisés perdeu a salvação porque não entrou na terra prometida. Essa é uma leitura errônea. Moisés ele não entrou na terra. Mas veja, isso é muito importante, meus amados. Por quê? Porque a terra prometida do livro de Josué aponta para a terra da plenitude de Cristo em nós. Porque a terra prometida não é o céu. A terra prometida não é o céu. Se você pegar alguns hinos de alguns inários de algumas igrejas, cuidado, porque tem alguns hinos que nós vamos herdar a terra de Canaã celestial. Mas a Canaã terrena, ela tinha inimigos. Sim ou não? Inimigo. Você acha que abre aspas, na Canaã celestial vai ter inimigos? Não existe Canaã celestial. Então a terra prometida aponta para nós a terra a ser herdada por mim e por você da plenitude de Cristo na nossa vida. Então, o que é plenitude de Cristo? Eu estou falando uma palavra estranha, muito comum, plenitude, mas cada um vai ter que decifrar essa palavra para você. Porque se eles conquistaram a terra, lembrem-se, eles deixaram inimigos dentro da terra. Tudo bem? Lembram disso? Eles deixaram inimigos. Quantos de nós já temos anos de vida cristã
E alguns inimigos ainda estão aqui dentro. E aqui. Então, na medida que Cristo, a sua palavra, o Espírito Santo vão nos mostrando áreas na nossa vida que precisam ser trabalhadas e mudadas, essas áreas do velho Adão vão sendo dominadas pelo novo homem em Cristo. E na medida que esse novo homem em Cristo cresce em nós, a terra prometida vai se expandindo. Hello? Tudo bem? Então essa é a terra. Inclusive tem uma música muito bonita, muito antiga. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Ok? Então nós não vamos tomar posse no céu. Né? Então quais são os territórios da terra de Canaã, cheia de inimigos, que nós devemos tomar posse? Ok? É uma pergunta muito subjetiva. Você tem inimigos e eu também, eu preciso tirá-los e você também. Ok? Continuando. Então beberam da mesma fonte porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. E a pedra, veja que Paulo afirma, era Cristo. Então essa pedra aí é Cristo, a rocha que foi ferida. Avançando. Entretanto, já começou aí mal uma conjunção adversativa. E aonde tem adversativa, tem contraposição. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas, vamos ler todos, se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, marque aí como eles cobiçaram. O que é que nós podemos cobiçar? É uma pergunta teste hoje para o final da nossa aula. Quais são as cobiças que estão em nós? Será que cobiça é apenas em coisas materiais? É em tentar ser o que Deus não quer que sejamos. É em tentar estar em lugares que Deus não quer que estejamos. É tentar ter o que Deus não quer que tenhamos. Então são várias áreas na nossa vida que nós podemos cobiçar e termos uma saudade do Egito. Saudade do Egito. E você sabe, todo mundo é maduro, de ponderar que muitas vezes quando nós vivenciamos uma crise e passamos algumas privações em algumas áreas, o inimigo vai trazer imagens de que a grama do vizinho é melhor. De que o que nós temos de anos de trabalho não conquistamos o suficiente, ainda está faltando mais alguma coisa. E que nós precisamos disso, daquilo outro, então, e é natural, sempre, isso não vai vir na época da bonança, isso vai vir na época da crise. Das pressões, das imagens que se farão em nossa mente, para que eu e você venhamos a cobiçar. E João diz na sua primeira cartinha, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não emanam do Pai, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, as suas cobiças, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós precisamos buscar aí que cobiças são essas. É muito subjetivo, é muito pessoal. Tá? Então chamo aqui a atenção desse aspecto. Então Deus não se agradou deles que cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito. E o que é idolatria? É uma outra pergunta teste. Você pode anotar aí. A primeira pergunta é: quais são as cobiças que temos? Para buscarmos respostas hoje. Quais são as cobiças? Quais são os ídolos que nós levantamos? Quais são os ídolos? Será que os ídolos são as imagens de escultura necessariamente? Eu acho que não. Eles também não deixam de ser. Mas lembrem-se que nós temos uma geração no nosso país e no mundo inteiro cujos ídolos são jogadores de futebol.
né? Hoje mesmo eu estava assistindo o jornal e vendo foi até bom, né? Que um videozinho daquela galinha pintadinha teve acesso de 100 milhões no mundo inteiro, no YouTube. 100 milhões. E passou um vídeo de uma cantora norte-americana, cujos clipes são, na verdade, cenas de verdadeira sensualidade e sexo promíscuo e pervertido. Então, você percebe o quê? Uma geração, uma sociedade que começa o quê? Na medida que você se expõe a esses ídolos que você levanta e você lança o seu olhar, você pauta a sua vida em cima daquele ídolo, daquela referência, e nós vamos nos parecer com os ídolos que levantamos. Então, o problema da idolatria não é a imagem palpável, né, que você consegue tatear. Eu acho que essa é até mais fácil de enxergar. Mas os piores ídolos são aqueles que vão transformar a nossa vida, moldar a nossa vida segundo a sua semelhança dos seus ídolos. Então você veja que tem hoje uma geração de adolescentes, jovens que se espelham em quem? Em jogadores de futebol, em cantores de rock. Mal terminamos o carnaval, eu estava ouvindo hoje o jornal da Band News no carro, e o jornalista dizia que todos os ingressos da Lollapalooza já foram vendidos em São Paulo, que vai se realizar em março. Ingressos caríssimos. Aquele grande evento de rock que tem aqui em São Paulo, que é um evento internacional semelhante ao Rock in Rio. Então todos já estão vendidos. Quer dizer, como diz a velha música, por que parou? Parou por quê? E o carnaval já tinha terminado, e em São Paulo nós tivemos mais um outro carnaval, 12 milhões de pessoas nas ruas ontem, domingo. 12 milhões. Então nós vamos nos parecer com o quê? Veja, o que é a sociedade brasileira, qual é o estereótipo, o perfil que os de fora têm em nossa imagem, acerca da nossa imagem. Sensualidade, folia, frevo. Mas é isso que nós cultuamos o ano inteiro. Imoralidade, mas é isso que nós cultuamos o ano inteiro. São os carnavais, foras de época, as festas de sertanejo universitário. E aí, eu sei que vão me ouvir por esse vídeo, né? Mas por favor não me condene, é só para mostrar que independente disso, nós vamos nos parecer até mesmo na religião. Se eu começo a cultuar um homem na igreja, até mesmo no cristianismo, e tomo ele como referência na minha vida, referência mesmo, em todos os aspectos, e quero reproduzir as experiências dele na minha vida, eu estou muito mal. Porque é nisso que vai aparecer também o ídolo. Eu vou me parecer com ele. Mas a antítese é verdadeira. Nós amamos a Jesus. E amamos tanto com toda a nossa força, todo o nosso coração, toda a nossa mente, que na medida que nos apaixonamos tanto por ele, vamos nos parecer com ele. João diz na sua primeira cartinha, no capítulo 3, filhinhos, agora vós sois filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 de João 3, do 1 ao 3. Nós seremos semelhantes a ele. Esse é o alvo da vida cristã. Qual é o alvo da vida cristã? Eu estava ouvindo hoje uma rádio evangélica no carro, e eu desliguei para ouvir outra de notícia, porque ele dizia que você tem que ter as coisas, os bens, você tem que decretar. Esse é o alvo? Não. O meu alvo, Romanos 8, 28 e 29. Até que a imagem de Cristo seja formada em nós. Esse é o alvo. Até que a imagem de Cristo seja formada. O que é imagem? Atributos, valores. Eu não vou ser a cópia física de Cristo, mas é a imagem no sentido de valores, qualidades, postura, ethos, conduta de Cristo no meu homem interior. Amém? Então, primeira pergunta aí, o que é que nós cobiçamos? Verso 7, quais são os nossos ídolos? Quais são os nossos ídolos? E aqui, pessoal, não é nenhuma demagogia. O primeiro carnaval surgiu aqui. Porque você pode perceber no verso 7, o povo assentou-se para comer e beber,
e levantou-se para divertir-se. É que Paulo foi muito erudito nessa questão, mas as versões mais atualizadas dizem assim: e o povo levantou-se para folgar-se, comer e beber e dar-se a toda sorte de relações sexuais proibidas por Deus. Então, aconteceu de tudo ali, de orgia naquele lugar. A pastora Vânia está aqui e ela sempre brinca dizendo que aqui surgiu o primeiro carro alegórico, que foi o bezerro de ouro. Primeiro carro alegórico, o bezerro de ouro. E interessante, né? O bezerro de ouro foi feito de quê, pessoal? De que foi feito? Porque era de ouro. De quê? Dos brincos, das pulseiras, das joias que as mulheres tinham, os homens. E eles deram. Interessante, né? Os homens não medem esforços. E não olham para o bolso nessa hora, quando querem confeccionar seus ídolos. Para a igreja, tudo é muito difícil. E até mesmo dízimos, ofertas, tudo é uma dificuldade na igreja. Mas qual o custo de um abadá? Qual o custo de um bezerro de ouro como esse? E talvez quantos bezerros de ouro já fizemos nas denominações cristãs? Quantos bezerros de ouro? Quanto orgulho dos nossos bezerros, do que deixamos de legado de construções. Então isso tudo também pode ser pecado aos olhos de Deus. Outro ponto, verso 8, e não pratiquemos imoralidade. Então nós temos aí um desafio para nós e o Espírito Santo nos chama para uma santidade. E nós vivemos numa sociedade extremamente marcada pela sensualidade. O sexo hoje está explícito nas revistas de notícias, nos outdoors, na internet. Até você vai ver um e-mail do cantinho do lado direito da sua tela, fica subindo imagens. E se você não tiver uma disciplina rigorosa, você é pego pelo fetiche e pela sedução. Eu conheço até senhoras de idade, viúvas e até casadas. Não é só homens, não, mulheres, que são pegas não em pornografia, mas em sensualidade no ouvido com telefonemas. Dispostas até mesmo a marcar encontros na rodoviária. Parece história da década de 80, né? E também em sites de relacionamento gospel. Gospel. Sites de relacionamento gospel, mas de relacionamento não sexual, de relacionamento assim, para fazer amizade. Quem você está procurando? Será que nós precisamos disso? Será que o culto nosso vai ser sempre virtual? Ou o pastor não vai poder nunca mais tocar as ovelhas e as ovelhas tocar umas nas outras? Deixe o culto da internet para quando nós estivermos limitados ou por uma viagem ou por uma doença. Ou de férias num outro estado e você quer assistir aos cultos. Amém? Então, a imoralidade é um ponto muito importante. Essa palavra na língua grega é porneia. Quando Paulo fala cuidado com a fornicação, ele usa a palavra porneia, de pornografia. E a palavra porneia foi traduzida no Novo Testamento para relações, plural, sexuais ilícitas. Tudo isso é porneia. Então, o que são relações sexuais ilícitas? É só ler Levítico 18. Você tem tudo lá. Você vai ver que as notícias de Levítico 18 naquela época são tão contemporâneas quanto são tão atuais, né, nos dias de hoje, e não há nenhuma novidade. Então, outro ponto aqui o terceiro ponto, cuidado com a imoralidade. E Deus fez cair num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, não fiquemos fazendo teste com Deus. Eu não gosto, condeno essa história de fazer prova de Deus. Ah, mas Malaquias diz, fazei prova de mim. Mas essa é uma expressão que a gente precisa rever lá em Malaquias. O que é que ele quer dizer, fazei prova de mim? É para fazer prova. A prova maior que Deus quer de nós é a nossa obediência. A nossa prontidão em obedecê-lo. Só isso. E se obedecer, todas estas bênçãos irão te alcançar. Aleluia. Como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Aqui é um ponto importante, que quem murmura
Cuidado que vem cobra. As cobras vêm atiçar as serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Então, o quarto ponto aí, primeiro, cobiça. Quais são as nossas cobiças? Segundo, verso 7, quem são os nossos ídolos? Verso 8, cuidado com a imoralidade. Cuidado com a imoralidade. Existe um capítulo só sobre moralidade e Deus está nos conduzindo assim. Eu vou levar vocês daqui a pouco para essa passagem. Imoralidade. Essa imoralidade eu falo daqui a pouco na carta aos Tessalonicenses. Então, terceiro ponto aí é a imoralidade. O quarto ponto, a murmuração. E aí o verso 11, vamos ler todos. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Tudo bem? Então vamos, primeiramente, finalizar na tela agora as murmurações de Israel no deserto. Então, página 39 da parte 1, dá aí um aumento, se puder também conseguir aí aumentar, vocês estão vendo na tela, eu vou acompanhar aqui a apostila, fica mais fácil. Nós paramos no número 7, na última aula, cansados do maná. Ok? Vocês estão vendo ali, número 7, o Renan vai colocar o cursor do mouse, só para que vocês visualizem bem, número 7, cansados do maná. Isso, a providência de Deus, ele trouxe aves de codorna. Pastor Aníbal brinca que talvez a murmuração foi tão grande, brincadeira, porque elas não vieram cozidas nem fritas, né? Elas vieram mesmo vivas e desceram lá. E a Bíblia diz que foi uma grande extensão de quilômetros quadrados de aves de codorna na altura de um côvado, que é meio metro. Então você imaginem a dimensão de quantas aves de codorna chegaram. Sabe aquelas piscinas de bolinha que tem no shopping para as crianças? É mais ou menos aquilo ali. Você andando em aves de codorna vivas, né? Porque eles queriam carne. Eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. E hoje é um tal da igreja, hoje querer, ela quer. É uma insistência de querer tantas coisas, cobrar de Deus. Mas eu quero isso, eu quero aquilo. E esse é um perigo. Porque Deus pode até nos dar para gerar em nós um fastio, eu diria uma flatulência espiritual, um mal-estar, um refluxo espiritual. Ok? Terrível. E aí vem a frustração, para Deus depois dizer para nós mesmos, mas foi isso que você pediu, agora receba. Você insistiu muito. Essa visão mercadológica da fé que nós queremos comparar Deus a um balcão de negócios e uma igreja self-service que eu só quero ouvir o que eu quero. Eu não quero ouvir todo o desígnio de Deus, como disse Paulo em Atos capítulo 20, que ele não deixou de ensinar a toda a igreja de Éfeso todo o desígnio de Deus. E essa palavra desígnio é de onde vem a palavra design, todo o desenho, como se fosse um bolo fatiado para ensinar a igreja que tudo que deve ser ensinado a ela são todas as doutrinas da Bíblia bem fatiadas. Porque se alguém se alimenta apenas de uma única doutrina, 2 ou 3, vai ficar com anemia ou uma ausência de outros nutrientes na sua vida espiritual. Imagina se nós comêssemos apenas cenoura. Excesso de vitamina A. Aonde está a vitamina D? A vitamina C, a vitamina E, a vitamina K. Os complexos vitamínicos da vitamina B, né? Quer dizer, eu preciso de tudo isso. Então Paulo diz, eu não vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Sabe quanto tempo Paulo ficou em Éfeso? O maior ministério dele, 3 anos. Você pode ler isso em Atos capítulo 20. Foi o maior tempo que ele passou. Eu acredito que em 3 anos, ouvindo uma boa exposição bíblica de uma boa igreja, você sai com muita maturidade. O nosso problema é pouca exposição de Bíblia. Pô, dá um sono, né? Cansaço. Ai, tudo incomoda, é um calor, é um ar-condicionado, é um frio, é calor. Oh Deus, tenha paciência com a tua igreja. Misericórdia. Paciência não, misericórdia.
Eu não ligo. O Gustavo esteve agora no acampamento. O Gustavo é membro da nossa igreja, da diretoria da igreja. Ele trabalha na Compescho há muitos anos. E ele passou 15 dias no Quênia. Foi para a Compescho, ele é auditor fiscal da Compescho. E ele me falou pelo WhatsApp: pastor, eu fui numa igreja tradicional em África, aqui no Quênia. Sabe quantas horas de culto a igreja tem? Na tradicional, 5 horas de culto aos domingos. 5 horas. Eu fiquei pensando, imagina quando vier o avivamento. Agora, isso na tradicional e na pentecostal. E aí acho que vai ser 10 ou 15. 15 horas. Quer dizer, então, as pessoas... E ele falou, e pregava, e louvor e testemunho. Aí quando ele pensava que ia terminar com a bênção apostólica, pregava, louvor e testemunho. Quando ele pensava que vinha a bênção apostólica, pregava, louvores e testemunho. 5 horas. E às vezes eu lembro que eu vou a algumas palestras de algumas universidades, aqui mesmo na Unicamp, quando eu fazia história, e eu ficava impressionado ver jovens de 25 anos sem PowerPoint. Já tinha PowerPoint. Eles não usavam. O professor dava a palestra 2 horas de aula, sentado como eu estou sentado, e quando terminava, os jovens faziam as perguntas pertinentes ao texto que ele leu. E muitas vezes a leitura era somente assim, ó, só isso. Nem olhava para o auditório. Quer dizer, dá mais sono ainda. Imagina se eu lesse aqui tudo isso agora, daqui a meia hora, metade está dormindo. Então, falta em nós disciplina. A disciplina é tão importante na vida cristã, que eu chamo a atenção aqui, porque nós precisamos corrigir isso até mesmo na nossa igreja. Até quem tem crianças, filhos, cuidado com os filhos, porque ficam andando, vai, levanta, vai ali, vai lá, segure esse menino, deu trabalho, levanta, dá um passeio ali, volta. E para de tomar tanta água, porque você vai numa missa católica, não fica andando. E tem padres que dão aquele sermão. Vai aonde? Para onde vai? Porque às vezes não é nem você que vai buscar o copo com água com tanta descrição. O problema é que tem pessoas que não têm disciplina de foco na visão e se distraem. Então nós precisamos resgatar isso. Porque quando vier avivamento como veio na Rua Azusa, nós temos que ficar centrado na presença de Deus. Tá bom? Então a murmuração aqui é muito importante das aves de codorna. Né? Então nós temos aí o número 8, a crítica ao casamento de Moisés. Reclamaram porque Moisés se casou com aquela mulher lá de Cush. De Push. Né? De Push. Né? Então, alguns acreditam até pela questão da etnia. E aí, esse é motivo para você questionar com quem ele se casou? E aí o arraial parou o povo por conta desse questionamento e Deus não se agradou dessa postura do povo de Israel. Outra murmuração, rapidamente, estamos no 8, 9, o medo dos gigantes, Números 14. Os 10 espias morreram, ficaram mais 38 anos no deserto. E a observação dessa passagem foi lá em Números capítulo 14. Nós comentamos isso na última aula. Ficou faltando do 10 ao 14. Então vamos agora para o Números 16, a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Vamos abrir nossas Bíblias em Números 16, versos do 1 ao 40. Números 16, verso do 1 ao 40. Então, vocês estão percebendo na tela, quem chegou depois, que todos aqueles números ali são pertinentes às murmurações de Israel no deserto. Quais são as nossas? Será que elas já passaram de 14? Quantas murmurações você já teve aí? Porque Israel foram mais ou menos 14 ali, elencadas, né? As mais visíveis, fora as das entrelinhas. Então, em Números 14, nós temos uma outra... Números 16, perdoe-me. Números 16. Vamos ver. Números 16, do 1 ao 40. Lógico que nós não vamos ler essa passagem toda. Vamos buscar a partir do versículo de número 1. Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel
príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Percebam que ele é filho de Levi. Meus irmãos, Levi era a tribo sacerdotal. E tem muito sacerdote que reclama demais. Reclama de tudo. E nós temos que ter muito cuidado com isso. A obra de Deus tem que ser feita com amor, com zelo, com alegria. Tem nada que murmurar. Se você, às vezes, está numa posição de liderança, percebe que as pessoas não correspondem, lembrem-se que foi isso que levou Moisés a ferir a rocha pela segunda vez. Que o povo ficou impaciente, reclamou de Moisés. E como Moisés não se guardou no ânimo, e já estava também cansado, porque você sabe, todo mundo aqui é ser humano, não sei aonde você trabalha, mas tem horas que você quer dar um grito. Tem horas que você não quer dar um grito, mas você quer sumir. Tem horas que você não quer dar um grito, não quer sumir, você quer ficar calado. Mas cuidado com o que você vai fazer. Porque se for pela obra do Senhor, e além do mais, a tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, e hoje, quando são pastores, cuidado, Deus não se agrada de uma liderança pessimista, de pessoas que fazem pé contra dentro da igreja, de pessoas que se levantam de uma forma tal, né, fazendo motim. Não é melhor orar e buscar o Senhor? Eu sempre digo, se você está no local, não concorda, a melhor coisa, olha, faz como Raul Gil, pega o seu banquinho, sai de mansinho. Mas antes de sair de mansinho, dobre o seu joelhinho e ore. Sabe por quê? Porque Deus não vai cobrar de você, Ele vai cobrar do anjo da igreja, da liderança da igreja. Mas se você... mas eu não... Então, querido, vamos fazer o seguinte. É melhor dizer logo para a liderança, eu sou o tipo da pessoa assim, então vamos fazer o seguinte. Eu saio e você fica. Bem melhor. São coisas que nós devemos pensar, porque Deus não vai cobrar de você. Ele vai cobrar do anjo, da liderança. Eu não concordo, mas tem muitas coisas que também você pode não concordar. Eu não estou nem falando aqui para nós, eu estou falando de onde já viemos, já passamos, já vimos tantas coisas. São essas murmurações. Veja que aqui não é um número fraquinho, não. 250 pessoas contra Moisés. Verso 3. E se ajuntaram contra Moisés, contra Arão, e lhe disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Uma liderança não vai responder, não é só liderança, um cristão não vai descer a baixaria de gritaria, chute e palavrão. Qual foi a atitude de Moisés? Vamos lá marcar aí na nossa Bíblia. Caiu sobre o seu rosto. Deixa lá para chutar o balde o velho Adão. Agora, você não. Vá direto para o chão. E hoje você percebe quanto as pessoas têm os ânimos acirrados nas redes sociais. Terrível. Eu vejo uma bobagem, né? Eu gosto tanto de YouTube, eu vejo lá no Instagram tanta coisa boa, mas tem pessoas que vão responder, não gostei do cabelo da cantora X. Não gostei da saia. Quer dizer, guarde para você, mas você vai escrever no Instagram isso? Quer dizer, aí outros entram e tudo é tudo gospel, tudo evangélico. E aí eu fico a pensar o que é que os de fora vão perceber. Então são essas coisinhas pequenininhas que vão se levantando. Então, a melhor atitude é cair sobre o nosso rosto. E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele, quem é o santo que ele fará chegar a si, aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo. E pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Ah, como é bom ter uma liderança assim. Basta. Chega. Não quero mais conversa. Conheço um pastor aqui em Campinas que ele estava numa reunião, a diretoria
tinha comprado o terreno, né, muito bom para a construção da igreja. E eles têm uma igreja própria, antiga, de muitos anos. Não vou entrar em detalhes, mas eu achei interessante que a liderança não queria, de forma nenhuma, vender o imóvel para construir o novo prédio, o novo templo, no novo terreno que foi comprado. E isso gerou uma situação desagradável, não chegava a um acordo nenhum, a um senso comum. E ele disse, bem, irmãos, então vocês fiquem aí, vocês decidam, estou indo. Fui. Só que essa frase, para eles, denotava de que terminou a reunião, ele estava indo, e domingo nos encontramos na igreja. Não, ele simplesmente ali saiu da igreja, o anjo da igreja. Foi embora, domingo de manhã, a pessoa falou, pastor, você não vem pregar, não? Não, já saí, vocês são os donos, resolvam. Vocês fiquem aí, resolvam, tomem conta que eu já fui, minhas malas já estão arrumadas, já decidi. Quer dizer, então, lógico, uma pessoa no nível desse homem, de Deus, eu entendo, eu não vou julgá-lo, para ele ter feito isso, eu acredito que não foi uma só reunião. Foram mais de 20. E não chegou a lugar nenhum. E tem horas que não adianta brigar e discutir. Aliás, não é para brigar nunca. Na verdade, é para se calar, dobrar os joelhos. E se tiver de sair, saia como Raul Gil, de mansinho, com seu banquinho. Aliás, deixa o banquinho, porque o banquinho é da igreja. Mas é importante a gente não fazer esses barracos, porque são esses barracos que acontecem, que são escândalos para os de fora, que depois impedem multidões de chegarem a Cristo, através de histórias como essa. Ok? Então, não sejamos desse nível. E hoje as pessoas estão assim. Quem é advogado sabe, quem é médico. Alguém me falou essa semana, almoçando, pastor, as mulheres estão batendo nos médicos no hospital. Hospitais públicos que atendem SUS, elas chegam lá, são elas que batem nos médicos. Elas metem a mão. Metem a mão, pá, você me atende, pá, eu não quero nem saber. Vai fazer isso, lá. E dependendo do bairro onde você está, é só Jesus. E eu falei, será que essa estatística não está certa, não está errada? Não, são as mulheres que batem. E eles colocam segurança na entrada de hospitais, para atender no SUS. Quer dizer, então é uma complexidade muito grande. Então, as pessoas estão muito mal educadas, ânimos acirrados, e nós não somos desse nível que Deus almeja. Nós somos um povo santo. Interessante que Moisés diz assim, Deus vai dizer quem é santo aqui. Deus vai dizer amanhã quem é santo. Porque santidade não é estética, não é postura, forma de se vestir apenas. É muito mais atitude de coração. Ok? Então, avançando no verso de número 7, e aí, basta-vos. Verso 8. Disse mais Moisés a Corá, ouvi agora, filho de Levi, acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprides o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Porque eles serviam como ajudantes, né? Existiam levitas que ajudavam nos cantos, nos cânticos, no serviço das ofertas, abrindo o animal, queimando o animal, tirando as cinzas, e existiam também os levitas que queriam compor o quadro de sacerdote, porque eram sacerdotes e os levitas. Os levitas ajudavam no serviço. E os sacerdotes ministravam. Então ali está tendo uma disputa também de posição e de poder. Verso 11. Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele para que murmureis contra ele? E mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, olha a rebeldia, não subiremos. Isso é o pior. Eu acho que é isso que acaba com qualquer um. Não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos.
Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta. Olha que oração linda, oração interessante de Moisés, né? Nem só um jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei cada um o seu perante o Senhor. Verso 18, tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo sobre eles, deitaram incenso, se puseram perante a oferta da porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Verso 19, Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: veja que ainda eles vão interceder. Então, uma liderança não pode ter um sentimento vingativo. Um pastor não pode orar: Senhor, mata. Senhor, recolhe. Senhor, faz isto. Não. Isso se chama oração imprecatória. Deixe que Deus seja o juiz. Ele disse em Romanos: minha é a vingança, diz o Senhor. Minha é a vingança. Deixe Deus pelejar. Verso de número 22. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto. Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação. E ele vai dar as diretrizes. Verso 26. Desviai-vos, peça-vos das tendas destes homens. Veja, olha um princípio. Não ande com pessoas mexeriqueiras. Não conviva. Ah, mas tem na igreja. Então só cumprimente. É seu irmão. E ore pela maturidade. Agora ele disse: saiam das tendas destes camaradas. Saiam das tendas destes camaradas. Ninguém vai se impedir ali de cumprimentar aquela pessoa. Agora, conviver, Provérbios diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então eu gosto desse imperativo de Deus. Desviem-se das tendas destes homens perversos e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e é melhor obedecer, viu? Porque vem terremoto aí, senão você ia cair no buraco da terra. Esse é o problema, porque ele fala: olha, desviem-se, porque tem coisas que Deus quer fazer a médio prazo e nós estamos ali tentando dar um jeitinho. E Deus diz: eu já mandei você sair. E você insiste. E eu acredito que quando Deus nos pede para fazermos algo desse tipo é porque, olha, os 430 anos que Deus esperou lá em Canaã já se esgotaram. Lembra que eu falei isso? Por que Deus não destruiu logo os inimigos de Canaã? Ele falou: não, porque a iniquidade deles, ainda o cálice da minha ira não se encheu. Nossa, quando é que o cálice de Deus vai se encher? Vou falar até baixinho, devagar, né? Para você respirar fundo. O cálice dele só se irou, se transbordou, depois de 430 anos. Nossa, mas eu não vivo nem 400, nem 100. Então, para Deus chegar a esse ponto, já foi muita intercessão. Então veja agora, ele diz: e saíram, verso 27, se puseram à porta juntamente com suas mulheres, e nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qual castigo como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, é isso que nós temos que ter medo, que às vezes tem coisas que nós podemos abrir a boca e já não foi a nossa boca, foi a boca de Deus em nós. Porque mal Moisés conjecturou em seus lábios e verbalizou, e os tragar com tudo que é seu e vivos descerem um abismo. Verso 31, e aconteceu que acabando ele de falar todas estas palavras, vamos? A terra debaixo dele se fendeu,
abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Que horror! Aqui está uma consequência da rebeldia do nosso coração. Tá? E eu conheço igrejas que já foram destruídas, infelizmente. Eu não vou citar nome porque está sendo filmado, mas eu conheço uma igreja que até hoje, quando eu entro naquela cidade aqui perto, dá dó, meu coração chora. Uma igreja que eu tive o privilégio de ver mais de 1000 membros. E o pastor foi tirado daquela igreja de uma forma humilhante. E hoje muitos já vieram conversar comigo, pastor, por quê? Por que fofoca? Por que contenda? Por que inveja? Porque não tem o temor do Senhor. E Deus vai cobrar de nós. Que Deus nos guarde e nos dê o temor dele no nosso coração. Tantas coisas erradas, de fato, nas igrejas, mas quantas coisas também erradas em nossas vidas pessoais. Quantas vezes Deus cobre nossos erros. Quantas vezes Deus nos chama para cobrir os pecados das igrejas dele em oração. Intercessor não põe o dedo para acusar. Intercessor não se veste de um sacerdócio santo pleno. Intercessor é Daniel. Pecamos, Senhor. Temos pecado contra ti. Temos afrontado o teu nome. Daniel não fez nada. Daniel estava no cativeiro. Ele era um homem temente a Deus. Mas ele nunca conjugou. Eles pecaram. Nós pecamos. E o erro da igreja contemporânea é se vestir de justiça própria e achar que nossa denominação, nossa tribo é melhor do que as outras. Em todas as igrejas de Cristo, até mesmo naquelas que usam o nome de Cristo, mas não têm Cristo, em todas elas é possível de encontrar gente sincera, buscando a Deus. Você não tem garantia de que essas pessoas vão ficar lá para sempre. Até mesmo porque você também não tem garantia onde você está, você vai ficar para sempre. Mas se elas estão em um lugar errado, ore. Deus vai revelar a verdade para elas. Quem busca, acha. Quem procura, encontra. Mas não abra sua boca em lugares públicos, mundanos, para falarmos mal da igreja do Senhor. Deus tem operado na terra, em tantas igrejas. Amém, queridos? Eu tenho visto tantos sacerdotes romanos pregando com tanta intensidade que às vezes eu tenho que olhar a televisão e dizer, meu Deus, é um pastor ou é um sacerdote romano? É Deus. Deus opera o querer e o efetuar. Amém? Eu vou dar uma pausa, mas eu quero só fechar aí as últimas murmurações. Vamos para a tela ali, avançando. Nós temos a rebelião, o povo achou que Moisés tinha matado os da rebelião de Coré. Bem, e aí tem outros problemas, né? Porque mal o terremoto aconteceu e a terra se abriu, a terra se abriu e eles foram mortos. Olha, foi culpa desse assassino, foi culpa desse Moisés que abriu a boca e falou. É a praga. Não é praga não, queridos, é o teu pecado que trouxe a consequência. Pastor lançou praga, o pastor Moisés lançou a praga. E aí agora a culpa é de Moisés. E aí Deus vai mandar mais uma praga ainda para matar 14.700 homens que atribuíram a Moisés a culpa daquela rebelião, né, ele ter sido culpado. E Arão vai interceder e além disso virá a praga. Depois a 12ª praga é a falta de água, que eles vão murmurar, e Deus dá água. E aí só que nessa hora Moisés fica tão impaciente, cansado do povo, né? Mas você tem que ter cuidado, e a começar de mim, porque tem pessoas que você sabe que elas desgastam você.
Elas torram a sua paciência. Você chega no limite do deadline. Mas cuidado para não fazer coisas como Moisés. Porque é interessante que Moisés diz, foi o povo que estava impaciente, eles insistiram tanto e eu feri a rocha. E aí Deus manda água, mas porque o povo reclamou, aí o povo reclamou com Moisés, Moisés feriu a rocha novamente, não era para ter ferido, e ainda atribui a culpa ao povo. Tá bom? E a 13ª praga, reclamaram pela falta de água e disseram que estavam enjoados do maná. E aí veio a serpente de bronze. Também um ponto muito importante, as cobras vieram, morderam. Lembrem-se que não havia Butantan para ter soro antiofídico. E eles foram morrendo. E agora vamos morrer. Ah, Moisés, vamos morrer. E a serpente de bronze é interessante porque ela aponta para Jesus na nova aliança. Já estudamos isso aqui. Aí Deus manda serpentes para picar o povo. E a 14ª também é o capítulo 32 de Êxodo. Depois nós voltaremos. Vamos dar um intervalo. Vamos ver a partir do capítulo 3, verso de número 11 em diante. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, 3:11 de 1 aos Tessalonicenses. Dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Que o vosso coração seja confirmado em santidade. Percebam que Paulo traz uma palavra aqui importante no verso 12. O Senhor vos faça crescer. E esse crescimento não é diferente de um crescimento físico. Estou olhando aqui para a Maísa, que hoje já é avó, tão nova, e tem o seu filho, o Vitor, que eu vi ainda jovem, adolescente, na igreja do Nazareno, e ele hoje já é papai. Mas a alegria dela é ver esse filho, essa filha, ambos que eram pequenos, crescendo e se desenvolvendo. Existe uma grande preocupação hoje nos pais, sempre existiu, de um crescimento no cognitivo, a melhor escola para estudar. Mas tem alunos que são excelentes, estão em boas escolas, mas eles não têm, concomitante, um desenvolvimento emocional saudável. Então não basta apenas ter uma boa formação escolar ou acadêmica. Não basta ter um bom tônus muscular fazendo basquete, voleibol, natação. O crescimento saudável é no espírito, na alma e no corpo. Isso é muito claro. Os irmãos que nos ouvem há muitos anos sabem, quando nós dedicamos crianças, nós falamos Lucas 2,52. E o menino Jesus crescia em graça, em sabedoria e em estatura diante de Deus e diante dos homens. Então veja, em graça, espírito. Em sabedoria, alma. E em estatura, o corpo, o físico. E é sempre do espírito para o corpo, e não do corpo para o espírito. Hoje há tanta preocupação de pais, né? Vamos investir, faz balé, faz piano, faz francês, faz inglês, faz escola, faz natação. Quem tem muito dinheiro para pagar tudo isso. Quem não tem, se vira. Vai no Sesc, vai no Senai, vai em todos os lugares. Mas, na verdade, não há nenhuma preocupação desses pais de ensinar a palavra e congregar com seus filhos em uma igreja local. Então, é um crescimento totalmente distorcido, né? Focado apenas no corpo e no intelecto, menos o espírito. Então, quando Paulo fala da importância de crescer, veja no capítulo 4, agora, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, então marque aí a maneira pela qual nós devemos viver e agradar a Deus. Então eu resumiria essa expressão, a maneira de dever, viver e agradar a Deus, numa palavrinha simples. Qual é o seu estilo de vida? Qual é o seu estilo?
É um desafio também para perguntarmos, né? Como é que nós nos vestimos? Como é que nós nos alimentamos? Com que intensidade nós vivemos mais para comer ou comemos para viver? Eu dou sempre risada quando a revista que circula no Brasil, uma revista bem conhecida, ela chega assim semanalmente, 110 páginas, 130 às vezes, no final do ano 160. Mas quando ela manda aquele livro, aquela revista à parte, uma vez ao ano, dos melhores restaurantes de São Paulo e de Campinas, são 400 e tantas páginas. Então ali tem todos os restaurantes finos, chiques, e as pessoas gostam disso. Vinho, queijo, não há nenhum pecado. Comer seu queijo, tomar um vinhozinho. Por favor, quem está nos assistindo, vai tomar seu vinho. Eu só tomo um dedinho. De vez em quando eu vou na casa de alguém, tá bom? Não estou dizendo isso para beber, não, porque se alguém aqui tem bebida como fraqueza, não é nem para beber e nem cheirar. Pode nem cheirar e nem ver. Agora, no meu caso, eu posso falar. Eu não tenho nenhum problema com bebida. Não suporto bebida. A única bebida que eu posso me servir é um vinho na casa de terceiros, quando me convidam e eu tomo, né? Eu acho que um pastor tem que cuidar da sua imagem em relação à bebida, né? Então, e até mesmo não permitir beber diante de pessoas, mesmo um vinho, de pessoas que têm uma fé fraca. Agora, quem não me conhece, saiba hoje que eu não tenho essa prática. De beber não gosto, né? Para mim não tem fraqueza nenhuma. Mas há pessoas aqui, talvez, ou que nos assistem, que a bebida é uma fraqueza. Então, para essa pessoa, nem chegue perto. Nem veja, nem cheire e nem se aproxime do copo. Tá bom? Porque não é... A Bíblia vai nos falar que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Tá bom? Outro ponto aqui, então, essa maneira de viver, que é importante, que deve agradar a Deus. E efetivamente estás fazendo, veja o que ele diz, continueis progredindo cada vez mais. Então a vida cristã nos convida para uma jornada que nós vamos progredindo a cada dia, a cada ano. Amém? Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Quem é pai e mãe já sabe quantas instruções vocês já deram para os seus filhos e eles ainda não aprenderam algumas dessas lições. E Paulo está escrevendo essa carta para dizer, olha, quantas instruções eu já dei para vocês. E ele diz agora a palavra que eu queria chegar. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ok? Santificação. E aí qual é o finalzinho do versículo? Que vos abstenhais da porneia. A palavra grega, porneia, da prostituição. Levante as mãos aqui, quantas Bíblias trazem a palavra da prostituição? Levante a mão. Ok. Levante a mão as Bíblias que falam, vos abstenhais das relações sexuais ilícitas. Levante a mão. Relações sexuais ilícitas. Outra expressão que não seja nenhuma dessas duas. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Percebam que a palavra imoralidade sexual e relações sexuais ilícitas, ela é bem melhor, essa expressão, do que prostituição. Porque quando você fala prostituição, no imaginário de muitas pessoas, é o homem que se prostituiu ou a mulher que se prostituiu. Só isso. Mas não é essa palavra no imaginário bíblico do que se quer dizer. Então a palavra imoralidade aí é importante e também eu ainda diria que é melhor ser conjugado no plural, vos abstenhais das relações sexuais ilícitas. E quais são essas imoralidades e relações sexuais? Então vamos abrir, veja, antes de abrir lá em Levítico, vamos fechar aqui o verso 3, verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Vamos marcar aí, em santificação e honra. Pessoal, é muito importante aí marcar o corpo, porque lembre-se, o homem é muito atraído pelos olhos. E nós devemos ter muito cuidado, principalmente as mulheres, com o corpo.
principalmente aquelas que têm alguns atributos no âmbito físico do seu corpo, que alguns homens que podem ser tentados nessa área por uma roupa, às vezes, muito ligada, muito colante no corpo. E o corpo nosso, esse corpo, à luz de Coríntios 15, 1 Coríntios 15, Paulo diz que o nosso corpo ainda hoje é corruptível. E por ele ser corruptível, Deus falou à serpente lá em Gênesis que a comida da serpente vai ser pó. Só que ao falar à serpente que a comida da serpente vai ser pó, um pouco antes Deus tinha dito a Adão, tu és pó, o teu corpo foi formado do pó e ao pó tornarás. Então a serpente se alimenta desse pó. E esse pó é a nossa carne. Então o nosso corpo, quando ele está com trajes que não são tão decentes e transmitem sensualidade, e um detalhe, não é só para homens, existem homens, não é só para mulheres, existem homens hoje a moda é o homem metrosexual. Sacerdotes que estão lá com a calça bem justa. Tem alguns atributos, né? Nas coxas, nas pernas, nos músculos. Aí coloca lá aquelas mangas, né? Bem coladinhas, o tórax. Aí vem pregar, olha a evidência. Você pode rejeitar essa palavra, mas às vezes, talvez pela própria pessoa, não há nem essa a intenção, mas o corpo desperta. E existe uma cobiça que nós já comentamos aqui nos nossos olhos. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Como eu acabei de dizer, bebida para mim não é fraqueza. Mas, de repente, não é também fraqueza para você a bebida, mas pode ser o sexo oposto à sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Então é nesse momento que Paulo está trazendo aqui à tona a importância de nós cuidarmos do nosso corpo e guardá-lo, veja o verso 4, em santificação e honra. E ele traz o que eu acabei de dizer, não com o desejo de lascívia. Oh, que palavra difícil, né? Tem que pegar o Aurélio, né? Lascívia, não com desejo de sensualidade. Sensualidade. Então, cuidado quando o corpo traz essa roupa, essa vestimenta que desperta no outro a sensualidade. Essa história, a gente pode pensar assim que acho que é muito legalismo que o pastor está falando, mas se você ler lá no livro de Êxodo, quando os sacerdotes iam para o altar, havia uma escada. Então esse altar é grande, né? Eu estava falando, um dia desse a pessoa foi lá no Holy Land, aquela terra santa lá em Orlando, que as pessoas só querem ir para a Universal, os parques da Disney, mas tem um parque maravilhoso em Orlando chamado Holy Land. É uma réplica de tudo o que acontecia lá no tabernáculo de Moisés. Então eles criaram o Santo dos Santos, o átrio, o santo lugar, a arca, os móveis do tabernáculo. Então quando você entra, é para passar o dia, para comer lá, às vezes tem culto, né? Uma coisa assim maravilhosa. É um passeio, é um parque temático. Então quando você entra no tabernáculo, qual é o primeiro móvel? O primeiro móvel é a porta, porque Jesus é a porta. Segundo móvel, o altar do holocausto. Então ele é grande, você olha assim. Por quê? Porque o sacerdote subia, e lembrem-se, qual era a vestimenta do sacerdote? Linho. Vocês sabem que linho é muito branco e transparente. Mas isso era a túnica. Mas e por baixo dele? Não tinha as cuecas samba-canção, não. Não eram chamadas assim. Mas tinha os calções de linho que eles tinham que colocar. Agora imagina se esse homem subisse de túnica nos degraus e o camarada ou a camarada aqui embaixo levantando o globo ocular para o alto e a cena imaginável aí que você já imaginou, né? Que você vai contemplar. Então, e essa narrativa que vocês estão dando risada está lá no livro de Êxodo. Que eles tinham que ter cuidado lá em Levítico, lá em Êxodo capítulo 28 e 29, de como eles deveriam se vestir
principalmente na subida do altar do holocausto, porque eles tinham que levar o animal para ser rasgado, queimado, e subia e descia. Tinham que ter calções de linho. Então, ali tem um princípio muito grande que Paulo está trazendo aqui. Não usar o nosso corpo com sensualidade. Ok? Então, ter cuidado com isso. Cuidado porque quem nos ouve, quem está aqui assistindo, é perigoso falar de um tema como esse, porque você ainda não me ouviu plenamente para saber o que é santificação. A santificação, ela começa no coração, mas ela termina no exterior. Ah, mas Deus só olha o coração. Sim, mas ela começa no coração e termina no exterior. Agora, cuidado com o legalismo. Ninguém vai também ficar num calor de 40 graus, uma manga comprida até aqui. Então, aí que vão criando regrinhas, mas a questão é o bom senso. É a moderação e o equilíbrio. Então ele diz aqui, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Quer dizer, deixe isso para os pagãos que não conhecem a Deus. É uma coisa terrível, né? O ano passado, qual foi a mulher do ano? Uma mulher do ano, do meu ponto de vista, deveria ter sido aquela pessoa, aquela mulher que se jogou para salvar as crianças naquela escola. Mas a mulher do ano foi uma cantora aí famosa, que ficou nua, pelada, e fez um clipe que teve um vídeo muito bem visto no YouTube, né? Que é até uma colagem no corpo. Né? Na verdade, parece que não tem tecido nenhum. E é de uma sensualidade terrível. Quer dizer, aqui nós não estamos julgando, condenando ninguém. O próprio pecado já traz a própria condenação sobre nós. A questão é pensar, deixe isso para os gentios. Deixe essa prática para os pagãos. Mas nós vamos guardar o nosso corpo em santificação e honra. Olha, por quê? Porque um corpo pode glorificar a Deus e tocar o coração de outras pessoas. Eu sou de observar, e a gente ensina isso à nossa filha e os nossos filhos, eu acho que a gente tem que passar isso para os filhos. Eu sempre falo para minha filha que existem mulheres, meninas que hoje são adultas, que foram colegas minhas de sala de aula. E eu não era convertido ainda. Eu observava nelas, algumas meninas estudaram comigo na escola e na universidade, o estilo de se vestir. E eu vejo hoje o desdobramento nisso na própria profissão que elas executam. E é muito interessante. Entre as mulheres se fala muito que não, é o estilo dela. Mas tem vários estilos. E é interessante. Tem mulheres pagãs que têm um estilo sóbrio. Decente. E por favor, sóbrio e decente não é uma moda quadrada. É uma avestruz com um vestido da cabeça aos pés. Não, uma moda decente é você seguir o seu estilo com sobriedade, porque até mesmo, a gente vê na monarquia da Inglaterra, as princesas, a princesa que se casou, a duquesa que se casou com o neto da rainha Elizabeth, o primeiro neto que se casou, o filho do príncipe Charles, o estilo daquela jovem, mas tem um estilo. Então é importante ter, e veja que até as revistas querem tirar fotos dessas mulheres famosas da família real para buscar uma brecha, mas eles ficam reclusos na sua privacidade, talvez podem até usar um biquíni, alguma coisa, mas recluso, sem exposição. Fique para a sua intimidade familiar, do seu marido, da sua esposa. Então isso é importante, porque deve-se honrar a Deus também o nosso corpo. Tá bom? E aí ele fala que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque eu posso defraudar o meu irmão, despertando nele o pecado do sexo. E não é só as irmãs nos homens, não. São os homens também nas irmãs. E porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. E aí ele diz de novo, porque Deus não nos chamou para a porneia, a impureza, e sim para a santificação. E quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Há uma passagem interessante que Paulo diz, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo número 3, Paulo diz que nós somos o santuário de Deus. O nosso corpo é o santuário de Deus.
1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 16. Vamos ler todos? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, e se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ok? Gosto muito dessa passagem. Vamos no mesmo pensamento, vamos para os 1 Coríntios capítulo 6. E ele vai falar da questão da sensualidade do corpo. Da sensualidade do corpo. Até porque Corinto era uma cidade portuária onde tinha muita prostituição. Cidade portuária é muito tendenciosa a isso. De muita prostituição. Cidade de porto. Porque está sempre chegando gente nova. Imigrantes, né? Turistas. Mas, além disso, Corinto tinha um outro elemento negativo. Ali estava o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. E as sacerdotisas, quando recebiam as ofertas, elas tinham que ter relações sexuais com os ofertantes. Imagina, era uma verdadeira orgia. Existem hoje lugares, centros, que eu não vou citar nomes em função da ética do que eu estou falando aqui, que as pessoas também recebem certas entidades e as entidades pedem certas relações sexuais ilícitas para serem feitas naquele lugar, nas caladas da noite. Então isso não é novidade do século 20 e 21. Isso já existia lá em Corinto, na cidade. E é por isso que Paulo vai falar do amor, o amor de Deus, porque o que é amor na língua? Pega a palavra amor, escreva amor ao contrário. O que é amor ao contrário? Roma. E Roma é o protótipo, literal, do amor pervertido, do amor distorcido. Veja que até na língua portuguesa as pessoas usam vamos fazer amor. Na verdade é vamos fazer eros. Então Roma distorce totalmente o amor de Deus e o amor até de um casal, como diz como diz o autor de Hebreus no capítulo 13, entre todos seja um matrimônio e o leito sem mácula. O leito do casal sem mácula. Entre todos seja digno o matrimônio e o leito do casal. Então, por quê? Porque em Corinto, esse amor era deturpado e distorcido. Há uma praça em Roma que os turistas vão, tiram fotos das fontes lá, né? Aquela coisa, a irmã está ali meneando a cabeça porque ela esteve lá. E aí eu acho engraçado porque os guias vão nos levando, né? Lá. Aí eu digo assim, sim, mas aqui você pode falar, mas aqui é totalmente a distorção. Por quê? O que acontecia ali? As orgias. Em plena praça pública, comiam, bebiam e se davam ao sexo devasso e promíscuo. Até um ditado popular que os romanos diziam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Nessa mesma praça, comiam tanto, bebiam tanto, e se você alimenta muito o estômago, ou você faz algum exercício para queimar as calorias, ou essas calorias extras vão querer ser drenadas para sexo. Por isso que eu digo aos pais que têm adolescente, principalmente os homens, põe na natação. Ah, eu estou cansado. Põe no vôlei também. Estou cansado. Põe no basquete, porque aí não vai nem pensar. Aí está escola, basquete, natação, voleibol, inglês. Quando chegar em casa, está tão cansado, vai dormir. E longe celular dele no quarto sozinho. É um perigo. Porque as calorias armazenadas serão drenadas para o sexo promíscuo, principalmente a masturbação. E com as imagens ali presentes. Então é uma forma de canalizar. E essas praças existiam, eram verdadeiras orgias. Tem verdadeiros monumentos que mostram o sexo grupal nas ruas de Roma. Não é nenhuma novidade que eu estou falando. Quem já viajou sabe disso. Agora, olha o que Paulo vai dizer aqui. Vamos lá, para o capítulo 6. Vamos pegar o 5 um pouco antes. Geralmente se ouve que há entre vós, 1 Coríntios 5:1. Veja, ele está falando de imoralidade. Imoralidade. Se houve entre vós imoralidade, de tal maneira que nem mesmo entre os gentios, imoralidade na igreja, que nem no meio dos pagãos isso era tão comum. Alguém que estava tendo relações sexuais com a madrasta
a esposa do pai. Já pensou? A mãe dele morreu, o pai se casou e tem uma madrasta, né? E eu tenho uma amiga, uma irmã em Cristo que frequentou aqui, ela dizia boa drasta, e ele tinha relações com a madrasta. E aí Paulo diz, vocês estão aceitando e tolerando esse tipo de pecado, essa imoralidade? Veja, isso tudo é em Corinto, nessa cidade que eu falei, marcada. E aí, queridos, as pessoas aí fora não entendem, mas nós entendemos. O templo da deusa Afrodite está ali. Então, quem está recebendo esse culto? A potestade. E essa potestade influencia a cidade e seus moradores de acordo com o culto que ela recebe. Qual é o culto? Sexo promíscuo, no próprio altar da deusa Afrodite. E é essa influência demoníaca que perpassa as mentes dos membros da igreja de Corinto. Então veja a influência e lembremos também que esses membros, muitos deles, vinham e eram egressos da cidade com essas práticas. Porque eles chegaram à igreja e vinham desse mundo, desse universo. Aqui não é para condenar ninguém. Até porque Paulo vai dizer no capítulo 6, e muitos de vós fostes adúlteros, sodomitas, efeminados, tarará, ladrões, avarentos, tarará, mas fostes lavados, fostes santificados em Cristo. Então, graças a Deus, a gente não tem que estar condenando ninguém. Quem está nos assistindo não é para condenar. Isso aqui é para corrigir, edificar e consertar. E você sabe, não é fácil. A gente passa lutas aqui, já temos casos, conheci casos de igreja que o anjo da igreja, o pastor, tinha que descer no culto de segunda-feira, levava o terno para cobrir, porque havia moças, que eu acho que nem eram moças. Moças é uma palavra respeitosa. Não eram, elas iam até sem roupa íntima, para ficarem dando em cima do próprio pastor que trabalhava com louvor. E a pessoa tinha que colocar o terno para cobrir, para corrigir. E essa cena se repetiu algumas vezes na igreja. Horror. Né? Quer dizer, existe aí o quê? Uma influência. Então nós temos que ter cuidado, até quem está no altar, o sacerdote, essa questão da vestimenta, da postura, de muita sensualidade exposta, tá bom? Porque quem está aqui na frente está sendo visto. Agora quem está aqui sentado, ninguém está vendo. Só se você vai ficar assim, olhando o tempo todo, né? Mas aqui na frente você vê. Tá bom? Bem, esse é um problema leve para mim, porque eu sou magro, franzino, então tá ótimo, né? Tem que botar umas calças bem folgadas aí. Brincadeira. Mas aí o capítulo 5 diz aqui o versículo 2. E vocês andam ensoberbecidos, né? Mas eu chamo a atenção no verso 1, a parte 2, no finalzinho, a parte B. E haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então olha o pecado que estava naquela igreja. Né? Aceitar, tolerar esse tipo de prática. Agora, avançando um pouco mais, veja o que Paulo diz no capítulo de número 11. Mas agora eu vou... 5:11, perdoe-me. 5:11, eu peço perdão. 5:11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Lembra lá da murmuração? Saiam das tendas deles agora. Deus não falou o que ia fazer, mas ele falou que ele fez, que foi matar a muitos ali daquelas tendas. E se os outros tivessem ficado? Verso de número 13, ele diz, e os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Nós não temos que corrigir nada disso com os que estão lá fora. Os que estão lá fora não conhecem a Deus. E Paulo deixa muito claro. Agora, dentro da igreja, vamos corrigir. E nem sempre se corrige, meu irmão, de púlpito. É preciso entender a carta de Paulo a Timóteo. As mulheres viúvas
que foram casadas, que viveram com temor ao Senhor, elas venham a corrigir as mulheres mais novas, as jovens. Os homens de cabelos brancos sejam referências para os mais novos. E esses corrijam os mais novos. Então veja como a igreja é um ambiente de educação a partir de modelos e não apenas a partir de pregação de púlpito. Entendeu o raciocínio? Paulo fala que as viúvas devem admoestar as mais novas. Não é de púlpito que a gente ensina necessariamente. É também na convivência. Uma vez aqui mesmo na igreja aconteceu uma situação e a pessoa, um homem, falou para mim, pastor, fala lá com aquela mulher para fechar as pernas. Ela vinha com nano saia, não é mini, nano. Agora não tem mais mini, é nano. É nano. Né? Então quer dizer, e eu falei na hora, eu vou corrigi-la. Ela tem idade de ser minha irmã mais velha. Eu chamei a pastora Vânia para corrigir. Eu não tinha condições de corrigir. É até constrangedor para mim, porque ela poderia até dizer, você está fazendo, está olhando? E você sabe, dependendo da resposta ou do perfil da pessoa. Né? Então, assim, são situações difíceis. São situações difíceis. E eu a chamei porque é mulher. Um homem vai estar corrigindo um papel desse? Não, um homem corrige a outro homem. Corrige outro homem. Eu corrijo, alguns rapazes jovens estão aí, gavião dando em cima, né, da pombinha. E eu digo, venha cá. Essa muita proximidade, não. Esse muito encosto aí, não. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos malhar neurônios. Está malhando muito bíceps, tríceps e tórax. Tem que malhar neurônios, fazer sinapses neuronais. E o sogro, o futuro sogro, vai perguntar, você vai fazer o que para minha filha? Nada, não tem a oferecer nada. Mas se for vender mosquiteiro, colchões, fronha, e trazendo lá da 25 de março de porta em porta vendendo. Aí você vai oferecer o quê? E esse é um problema sério. Não tem nada a oferecer e quer casar. Quem vai sustentar? Os pais, tolos, que se dão a isso. Porque não deve sustentar de forma alguma. Então, é uma lição importante. Veja, Paulo fala aqui agora no capítulo 13, 5:13, os de fora, porém, Deus os julgará. É Deus quem vai julgar os de fora. Então aqui, quem nos ouve, não estamos condenando ninguém aí fora. Até porque nós viemos desse mesmo nível de corrupção moral, espiritual, física. Nós não somos melhores do que as pessoas aí fora. A graça nos alcançou. E a graça pode alcançar você que nos assiste. Agora, os de dentro, a palavra e os homens e mulheres sérios de Deus devem estar aptos para corrigir. E Paulo diz, expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. E aí ele diz no capítulo 6, sim, agora, vamos ler, verso 9, ou não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, vamos ler, 6:9, nem impuros, vamos, nem idólatras, lembrem-se, uma pausa, lembrem-se lá de 1 Coríntios 10, lembra? Os idólatras, os murmuradores, ok? Que foi mais? As cobiças. E aí ele diz, os ídolos, né? Nem adúlteros, nem idólatras, nem efeminados, olha aí, nem os efeminados, nem os sodomitas. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos ler todos o 11. Tais fostes alguns de vós. Olha que frase linda. Vai mostrar, baixa a crista, você não é melhor do que os que estão lá fora. Deus te alcançou e te lavou, ele também vai alcançar os de fora. A graça dele pode fazer isso. Porque tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que palavra linda quando ele diz, fostes lavados. Vós vos lavastes. Que palavra, né? Deus nos lavou. Ninguém aqui tem que ir atrás do pecado de ninguém. Do passado de ninguém. Está lavado. Passou a régua. Está limpo. Tão branco como a neve. Alvo como a neve, diz o hino. Tá bom? E aí ele diz no 12. Veja que ele está falando de santidade. Todas as coisas me são lícitas. Está falando de santidade. Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então eu não posso me permitir ser dominado. A gente fala de
drogas, cigarro, bebida, mas eu posso ser dominado pelo sexo. Há pessoas que são dominadas por pornografia virtual, internet. Há pessoas que são dominadas por cinema. Tudo que domina a nossa vida é um vício, é prisão. Depois ele diz, os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo, ele está fazendo uma alegoria, porém o corpo, leiam, não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então o seu corpo é para glorificar a Deus. Na outra carta, segundo aos Coríntios, Paulo vai dizer, fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus nos vossos corpos e nos vossos espíritos, os quais pertencem a Deus. Então, corpo, essa frase que a gente ouve muito aí fora, corpo é meu, faço o que eu quero. Não, o crente já pensa diferente. O corpo não é meu. Corpo é para a glória de Deus. E aí eu fico lá olhando, às vezes, ovelhas minhas, e aí se são minhas eu tenho que chamar a atenção em particular. Eu não vou chamar de púlpito. E às vezes eu já fiz isso, ligar para a pessoa, minha querida, tire essa foto do Instagram. Não vou falar nesse tom, mas eu digo, filha, pense que essa imagem, o que vai despertar? Essa cena, essa imagem, olha o que vai despertar nos próprios... Não, e você olha, postou ali, depois de alguns minutos... Tem frases, por isso que eu digo aos pais que têm adolescentes, deem uma olhada no que eles gostam de mudar a foto do perfil. E você pega as fotos de colegas dos seus filhos na escola, meu filho, esse mundo está perdido. É o nude, né? O nude, e aí é sexo explícito. Né? E aí quando eu olho os comentários, e são filhos de classe média alta também, e classe alta. Quando eu vejo os comentários dos rapazes do mundo e os da igreja, está tudo igual. Eu não vou usar os termos aqui porque eu estou dando aula. E Paulo diz que tem coisas que não podem ser nem ditas e proferidas em função da santidade. Mas é triste quando são crentes que colocam esse tipo de imagem. E quando eu vejo, eu já ligo, eu nem mando recado, eu já ligo. Fulano, eu vi, por favor, tire. Tire. E tem alguns que dizem, eu não vou tirar. Paciência. A imagem. Né? E aí está lá os rapazes que ficam lá fazendo os comentários da igreja, comentários maliciosos. Então o mundo olha e diz, é tudo igual. Não há diferença nenhuma. Né? E aí a igreja de Laodiceia, que está suja, cega, imunda, e precisa lavar suas vestes, como diz João no Apocalipse. Está tudo igual. Veja, para terminar, ele diz aqui no versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Falando dos nossos corpos. E não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da prostituição, da meretriz, da prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor também é um espírito com ele. Agora, volta tudo de novo. Ele não perdeu o tema. O tema é impureza e imoralidade. Verso de número 18. Vamos todos ler? Está no imperativo. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Porque você se uniu com o pecado, o seu corpo está unido. Porque numa relação sexual, os dois são uma só carne. Então você está dizendo que o Espírito Santo vai se deitar com o pecado. E é um só. O Espírito de santidade, um só com o Espírito do pecado. É forte. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha aí, o pressuposto para romper
a doutrina que circula aí fora, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Vamos ler a última frase. E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Antes, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Acredito que tem aqui em 2 Coríntios 5 a mesma expressão. Acho que não, era essa passagem mesmo. Eu falei 1 Coríntios, 2 Coríntios, mas é 1 Coríntios que fala isso para nós. Tá? Fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Algumas versões não trazem todo esse pensamento que eu acabei de falar, mas tem algumas que trazem esse versículo. Tá bom? 1 Coríntios 6:20. Eu parei aqui. E interessante, pessoal, continua. Olha o capítulo 7. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, por causa da porneia, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria esposa. Paulo está dando a dica que se você chegou a Cristo do jeito que está, permaneça. Agora, se você não consegue se conter, meu irmão, então case-se logo. E aqui, já que falamos de legalismo, eu queria trazer um exemplo de uma pessoa que eu conheci pessoalmente, marcou muito a minha vida ministerial, porque ele foi marcado por um legalismo pastoral. Ele ficou jovem, divorciado, e o pastor orientou a não mais se casar de forma alguma, porque estava proibido, se casasse, poderia ir para o inferno. O segundo casamento. Jovem, um homem, acho que com 21, 24 anos, solteiro já, divorciado, e ele não casou. Mas ele me confidenciou o quanto ele cometeu esse pecado sexual de imoralidade, não lá fora, dentro da igreja. E quando eu ouvi essa história, e já tinha se passado um tempo de mais ou menos 20 anos, eu disse a ele, vamos casar logo. Está na hora de casar. Você é um homem novo e precisa casar. É isso que Paulo quer dizer. Se você não consegue se conter, é melhor que case do que ficar abrasando. O conselho de Paulo é que cada um permanecesse como chegou a Cristo. Mas há pessoas que não conseguem e se de repente optam pelo casamento, e aqui está um princípio até pelo celibato, é algo pessoal, voluntário, é uma escolha pessoal e não algo forçado pela igreja. E esse é o perigo do legalismo, quer dizer, um líder religioso orientou essa pessoa a não se casar. Eu perguntei para ele, será que esse pastor sabe de que nesses 20 anos você fez todas essas atrocidades, destruindo pessoas e relacionamentos e até casamentos? Será que ele sabe? Não. Ok, deveria saber. Para mostrar o quanto uma orientação dessa num gabinete pode ser maléfica, diabólica, e é melhor que ele casasse. Até porque o seu primeiro casamento foi um casamento totalmente errado. Mas é aquela história, né? Ele cresceu na igreja e casou com uma pessoa da igreja. Mas nem sempre os da igreja são a garantia de que os dois são crentes maduros genuinamente. E eu encerro dizendo, bom seria que antes de casarmos nós tivéssemos uma maturidade de escolher a pessoa em Deus certa para casar. Mesmo sabendo que podemos também até errar. Mas o casamento é um edifício, é uma construção. E não existe um casamento perfeito. E eu encerro a aula de hoje, eu vou deixar o próximo tópico para a próxima aula, é bem melhor, eu queria trabalhar muito a questão da imoralidade. Vamos terminar a aula orando para que Deus traga um renovo de santidade sobre as nossas vidas. Sobre nossos filhos, nossos membros das nossas igrejas, e inclusive os pastores das igrejas, que tenham santidade a partir dos próprios sacerdotes. E ninguém aqui se ache mais santo do que ninguém, do que qualquer pessoa. Pensemos em guardar os nossos olhos, principalmente os homens. As mulheres guardem muito bem os ouvidos dos galanteios, dos gaviões.
inclusive casadas também. E para todos, cuidemos do corpo, da vestimenta, porque os nossos corpos devem glorificar a Deus. Não é caretice nenhuma. Vista-se com sobriedade, com dignidade. Siga seu estilo, mas um estilo sóbrio. Não é o estilo dos ditames da moda. Amém? E que Deus encontre em nós a santidade que começa no coração e se traduz no dia a dia, na nossa postura e nas nossas atitudes. Vamos orar.